Cada vez mais as organizações estão se preparando para poder ter o seu ambiente de dados de forma organizada e de fácil acesso para qualquer pessoa que tenha a devida permissão consiga utilizar esses dados. E quando a gente fala de grandes volumes de dados, estamos falando de Big Data. Até mesmo se você não sabe o que é, você já deve ter ouvido falar sobre Big Data. E se você não sabe o que é Big Data, eu vou deixar o link aqui em cima e na descrição desse vídeo que vai explicar um pouquinho como que funciona. Mas nesse vídeo eu vou trazer para você como que você consegue se preparar para trabalhar com Big Data e ser capaz ali de gerar insights de valor para o negócio. Então fica comigo aqui até o final do vídeo e vamos lá! Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Data Marketing, eu sou o Luan e nesse vídeo eu vou falar de algumas técnicas que você consegue aplicar dentro da área de Big Data para poder se trabalhar. Eu vou explicar aqui detalhadamente o que você consegue fazer, né? O que está contido dentro do Big Data. Então eu vou falar de algumas técnicas como inteligência artificial, machine learning, deep learning, e mesmo que você não saiba o que significa cada uma delas, você vai entender tudinho aqui nesse vídeo e como se preparar para isso, né? Entender o que mais tem relação ali com você, o que você mais pode ter interesse, e então fica comigo aqui para você não perder esse conteúdo. Você já deve ter ouvido por aí alguns desses termos, né? Mesmo que você não saiba exatamente o que significa cada um deles. E é por isso que eu estou trazendo esse vídeo aqui. Eu vou explicar detalhadamente a diferença entre eles e como que você consegue se apropriar disso para poder direcionar melhor os seus estudos. Mas antes de começar, eu queria pedir para você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva aqui embaixo e ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo que for postado aqui no canal. Então vai lá, se inscreve aí. E vamos começar por inteligência artificial. A inteligência artificial ela é o ramo da computação em que os sistemas de computador eles vão executar tarefas que antes eram executadas por um ser humano. A inteligência artificial é algo muito amplo e que dentro da inteligência artificial a gente tem um guarda-chuva grande de técnicas que podem ser usadas. Eu vou trazer um exemplo clássico aqui de inteligência artificial e como que isso funcionaria na prática. Um avaliador, né, um analista, um humano, ele faz uma série de perguntas para um outro humano e também para uma máquina, né, através dos algoritmos. E sem ele consultar essas perguntas, né, que foram feitas por base de texto, ele colhe as respostas de ambos os lados. Se o avaliador não consegue identificar que as respostas que foi passada por um humano e por uma máquina não tem diferenças, você já tem ali a sua primeira inteligência artificial criada. E esse modelo ele é chamado de modelo de Turing. Então, se vocês quiserem entender um pouquinho mais como é que funciona, busquem por Turing na internet que vocês vão entender como é que funciona. Esse é só um exemplo de como que você consegue criar uma máquina inteligente e qual a função que é usada para poder validar se aquela inteligência artificial está funcionando. E a segunda técnica, que é a mais utilizada e mais falada de todos, é a machine learning, o aprendizado de máquina. E o aprendizado de máquina é um conjunto, né, de inteligências artificiais e que funcionam muito bem com dados estruturados. O que são dados estruturados? Dados que possuem linhas e colunas, né? Quando você pensa no Excel, por exemplo, o Excel ele é um dado estruturado, porque você tem uma linha e tem uma coluna. Quando você pensa no SQL, ele é um dado estruturado, que tem linhas e colunas. E você pode pensar também em dados não estruturados, né? Que são as imagens, os vídeos. Você também consegue fazer análise de dados de imagens e vídeos, embora seja algo um pouco mais complexo. E o objetivo de se aplicar machine learning é que a máquina ela consegue aprender por si só de acordo com os dados que forem imputados para essa aprendizagem. E existem alguns tipos, né, de machine learning e o mais comum utilizado, né, a técnica mais comum é a técnica de aprendizagem supervisionada. Por exemplo, um ser humano ele vai lá e especifica algumas regras que vai determinar se aquele cliente que está acessando a plataforma da empresa, se ela é uma fraude ou não. E aí ele pode definir o seguinte: em um banco, né, instituição financeira, as pessoas que fizerem mais de 20 transações por mês
e tiverem um saldo inferior a R$500, eu identifico aquilo ali como fraude. O humano, ele dita essa regra, né, com base naquilo que ele já estudou e entende que pode ser um perfil fraudador. E ele passa essa regra para a máquina, para que a máquina consiga identificar padrões semelhantes àqueles que foram mapeados, só que com outras regras. E a partir disso ela pode retornar dizendo que não só os clientes que fazem mais de 20 transações e que têm menos de R$500 em conta, mas também os clientes que fazem transferência após as 11 da noite. Por isso que existe uma série de limitações nas instituições financeiras com relação a Pix, né? Você consegue, durante o período do dia, transferir um valor mais alto do que você faria à noite, né? Seu limite é reduzido justamente porque foi aplicado uma técnica de machine learning e identificaram um padrão de fraude acontecendo em um determinado período. E com isso a máquina ela vai se desenvolvendo de acordo com que você vai carregando mais dados para que ela consiga fazer essa análise. E a outra técnica que eu queria trazer para vocês é o Deep Learning. O que é o Deep Learning? É onde você tem um conjunto de machine learnings onde você consegue compartilhar o aprendizado entre elas. Ela funciona como se fosse uma rede neural dentro do cérebro humano, né? A gente tem hoje o cérebro e tem os neurônios, né, que vão estar ligando uns aos outros, fazendo com que haja uma grande comunicação. Por isso que é Deep Learning, onde a gente tem um aprendizado profundo dos dados. E ele é um pouquinho mais complexo do que Machine Learning, porque enquanto Machine Learning trabalha com dados estruturados e geralmente tem uma limitação em quantidade de dados, o Deep Learning é algo que fica sempre em movimento. Ele sempre fica analisando esses dados, compartilhando conhecimento e retroalimentando o modelo que vai fazer as previsões ou que vai fazer a análise em si. E sem considerar que também Deep Learning faz a análise de dados não estruturados, né, de imagens e vídeos. Pensando num caso prático aqui, eu tenho uma imagem de um koala, eu quero passar esse koala no meu algoritmo de Deep Learning e ele vai identificar dizendo se essa imagem ela é um koala ou não. É só um exemplo aqui, mas isso pode ser feito em N situações. Um outro exemplo é reconhecimento facial, isso é feito através de Deep Learning. E o legal de tudo é que você consegue trabalhar com um volume muito grande de dados, ou seja, com Big Data, utilizando essas técnicas, tanto Deep Learning, Machine Learning, e a última que eu vou falar agora, que é a própria ciência de dados. E a relação da ciência de dados com isso tudo é que a ciência de dados ela é um campo que combina essas ferramentas, né, e esses fluxos de trabalho, além de acrescentar os outros campos, né, como estatística, matemática, análise de dados, né, em bancos de dados, algumas coisas mais voltadas para o processamento e extração de insights. A ciência de dados é o que engloba tudo isso, além das técnicas que eu falei, todas essas outras estão contidas dentro da ciência de dados e fazem parte da caixa de ferramenta de um cientista de dados. E agora que esses conceitos estão mais claros para vocês, comenta aqui para mim qual dessas técnicas aqui que você acha que tem mais a ver, o que despertou um pouco mais de interesse para que você consiga ali direcionar os seus estudos para seguir uma dessas trilhas. E lembrando que o processo de ciência de dados, ele passa primeiro por essa outra etapa, onde você vai ter que aprender a analisar dados utilizando linguagens um pouco mais simples, né, como o SQL, ferramentas mais simples como Power BI, Data Studio, algumas outras dessas ferramentas, antes de migrar para algo um pouco mais complexo como Machine Learning, Deep Learning e inteligência artificial. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte aqui para eu entender que faz sentido trazer um pouco mais dessas possibilidades de trabalho com Big Data ou com análise de dados, e se esses conceitos ficaram claros na cabeça de vocês, além de vocês também falarem se vocês já tinham entendimento de como que funcionam na prática todas essas ferramentas, tá? Comenta aqui para eu saber. Vejo vocês em um próximo vídeo e tchau!